Olá, hoje nós vamos bater um papo sobre comunicação nas suas relações sociais, nas formas de amplitude dos guetos sociais, por que não, mas também da formação do jornal, da TV e do rádio e como a universidade pública está contribuindo para o processo de formação de novos profissionais. Para isso está conosco no estúdio da TV Câmara o Juarez Xavier, paulistano da Vila Mazei, chefe do Departamento de Comunicação Social da Universidade Estadual Paulista, a Unesp, aqui de Bauru, com muito orgulho, estadualizada em 1989, do primeiro curso de jornalismo do vestibular que eu tive o privilégio de prestar. Que ótimo. Juarez, obrigado por sua presença aqui. Ia pedir para você, para a gente iniciar essa conversa, que eu falei de comunicação aqui no sentido mais amplo, né? Para você dar a sua visão sobre esse papel da universidade neste momento, talvez, depois da Unesp, no caso de Bauru, ter consolidado, embora o campus daqui seja uma criança ainda do ponto de vista histórico das universidades do mundo, né? Do papel dela diante desse desafio de uma profissão, por exemplo, que está em fase de tentativa de ser novamente regulamentada. Eu acho que é fundamental o papel da universidade pública nesse momento que nós estamos atravessando. A comunicação, ela atravessa talvez um dos mais profundos momentos de mudança estrutural. Você tem hoje uma mudança muito significativa do analógico para o digital. Você tem uma ecologia tecnológica que impôs uma nova ambiência no processo e no fluxo de produção de informação, planejamento, captação, edição, difusão e fruição de informação. E você precisa ter novas medidas estratégicas para poder lidar com essa situação. Eu costumo dizer que não é a atividade do jornalismo que está em crise, é o modelo de negócio adotado no Ocidente, particularmente no Brasil, a partir de 1950, muito centrado na publicidade e não no consumo de informação, na fruição de informação. Então, a universidade pública tem um papel importante nisso, para discutir os processos de organização, a formação de novas pessoas envolvidas no processo criativo da comunicação e as novas plataformas. E a universidade pública tem um papel específico, um peso específico nisso, porque ela faz a pesquisa. E a Unesp tem cumprido isso. O nosso curso de jornalismo é o único grande curso de jornalismo no interior do país. Então tem um papel, joga um peso específico bastante significativo nesse processo. Tem contribuído com pesquisas, nós temos 2 programas de mestrado, além da graduação, 2 programas de mestrado e agora um doutorado. Então, tudo isso ajuda na produção de uma visão crítica sobre o jornalismo, sobre a comunicação e sobre seus novos desafios. Então, o papel é muito positivo. Agora, nesse nosso recorte aqui, local para o nosso papel público, inclusive, de discutir essa questão, coincidentemente, do ponto de vista histórico, nós temos, por exemplo, a fixação pública da vertente da universidade, no mesmo tempo em que, na área de tecnologia, a internet ganha expansão, o Facebook acaba de completar 20 anos, nós estamos falando dos anos 90 aqui, dessa efervescência. Como você vê o papel no horizonte das mídias sociais, que as pessoas estão experimentando ainda no dia a dia, ou como desaguadouro das suas questões mais emocionais e pessoais, ou como ferramenta de comunicação? É uma coisa que veio para ficar, não tem mais jeito, não tem retrocesso. As mídias sociais, elas impuseram, inclusive para as áreas de produção de conteúdo, novos desafios. Então, hoje, por exemplo, o jornalismo não é mais colocar uma informação à disposição, é colocar uma informação com qualidade. Nós vimos recentemente a grande barriga, né, o erro de informação que a Veja cometeu em relação ao Romário. Então não é só divulgar informação, é divulgar informação com qualidade. Eu tendo a crer que o nosso desafio no futuro, em função das redes sociais, é trabalhar com jornalismo cada vez mais especializado na especialização, sem perder o contexto da conjuntura na qual você pratica o jornalismo, né? Ele não pode ficar preso, segregado, guetificado numa determinada área. Mas ele vai ter que ter a capacidade de discutir, a partir dessa especificidade, os aspectos mais amplos e gerais que ele precisa fazer o debate público. Então, nesse sentido, as redes sociais trouxeram um desafio novo para nós que produzimos conteúdo. Não basta mais você colocar à disposição. Eu lembro quando eu fiz jornalismo nos anos 80, na PUC de São Paulo, a gente dava um braço para poder publicar alguma coisa, né, no papel, onde fosse possível, né? Hoje não, né? Os nossos alunos, eles têm excelência, capacidade, competência de lidar com essas tecnologias, constroem plataformas interessantes, tal, mas o desafio ainda é a produção do conteúdo. Como produzir um conteúdo interessante, de qualidade, atualizado, que interesse as pessoas. Nesse caso, aqui um depoimento de quem foi formado no jornalismo impresso com a função pública aqui da TV e agora do rádio na sua outra esfera, que é pública.
você tem, por exemplo, uma evidente modificação, e não poderia ser diferente, do que a gente chama de jornalismo factual, aquele do dia a dia. Sim. Esse, nesse momento, já está lá nos sites dos grandes veículos de comunicação, de rádio, TV e jornal. Qual é o papel, então, no outro recorte aqui, do jornal impresso? Para alguns, a gente acaba de participar de um seminário em São Paulo, da Associação Paulista de Jornais, APJ, acham que é de interpretação e análise. E é Qual é a isso sua mesmo. visão? Interpretação e análise, cada vez mais. Né? Eu gosto da tese de que o Philip Meyer fala isso, né? Um estudioso norte-americano sobre o jornal, que o jornal ele ainda vai ser, durante muito tempo, imprescindível nessa capacidade de analisar, interpretar, contextualizar. A factualidade, inclusive, agora é o desafio, né, do jornalismo, que todo mundo que tem um dispositivo digital imóvel na mão pode ir lá fotografar e colocar isso à disposição. Mas compreender, analisar, interpretar, conectar, tirar as pessoas da mediocridade do seu cotidiano factual e levá-las para uma compreensão mais global, essa é a tarefa do jornalismo. Por isso que eu acho que o desafio é a especialização na especialização. Do ponto de vista, ouvindo esse, vou transferir aqui uma visão dos donos de jornais, dos executivos dos 16 maiores jornais do Estado de São Paulo, que pertencem à Associação Paulista em cidades de porte médio. Portanto, um bom retrato para a nossa amostragem aqui. Eles comentam, todos eles, regra geral, que a internet, por exemplo, não afastou leitores. Sim. Ao contrário, agregou assinantes, porque eles usaram essa plataforma como uma subinformação junto, embora mudando o jornalismo factual, como a gente já comentou. Agora, a questão é qual jornal produzir para as pessoas no tempo, porque nós temos cada vez mais jovens que não vão para o hábito do impresso. Sim. Então, o problema é que assim, algumas experiências boas estão sendo feitas, eu acho que elas são interessantes. No campo universitário, a Universidade de Colômbia tem feito esforços interessantes para poder lidar com isso. E no campo do mercado, o New York Times tem tentado procurar e agregar produção de conteúdo a partir das plataformas digitais. Um problema que nós temos no Brasil, lógico, não é generalizado, mas ele começa a tomar corpo a partir dos anos 90, nos grandes conglomerados de comunicação, é a necessidade de pesquisas permanentes. Nós não tínhamos pesquisas. Durante muito tempo, em especial depois do período mais autoritário, o jornal ele se acomodou numa certa área de conviver com a publicidade. Com um novo veículo, com um novo meio, você tem faixas menores para você poder disputar. Agora, eu acho que a disputa é pelo leitor. E a gente não tem ainda trabalhos qualificados em quantidade suficiente para criar uma massa crítica sobre isso. A tendência é essa. Nos últimos 10 anos, os principais jornais do Brasil, seguindo a tendência mundial, têm procurado fazer pesquisa sobre o perfil, hábitos, costumes, mecanismos de leitura e um processo interessante, a criação de novos leitores. Tem sido um exercício grande que os empresários têm colocado como desafios. Né? O Japão fez isso, os Estados Unidos fizeram isso, na Europa muitos países fizeram e o Brasil vai ter que fazer também, vai ter que redefinir, né, um novo espaço para o jornal, dentro dessa nova perspectiva, mas as pesquisas são imprescindíveis. Aí a universidade joga um papel importante, porque ela ajuda na criação dessa massa crítica. Como vocês, ou que visão que vocês estão discutindo lá na universidade, que é enfim, uma efervescência natural e relevante para a nossa questão aqui de olhar o mercado, os empresários, um outro dado que vou repassar para o nosso bate-papo, estão ainda se virando para ver como fazem a monetização dessa plataforma digital dentro dos conteúdos. Sim. Então, eu acho que não tem fórmula pronta. Né? Os processos que eles estão experimentando são positivos. Por exemplo, o New York Times ele deixa aberto uma parte do acesso e a partir daquele momento ele passa a cobrar. A Folha de São Paulo está experimentando esse processo também. Alguns jornais preferem que você pague para ter acesso a qualquer nível de conteúdo. Então nós não temos um formato pronto. Tentando cativar. Tentando cativar. Mas o que eu tenho achado interessante é como é que os jornais têm incorporado nas suas estratégias mercadológicas corporativas essas novas plataformas. Então, por exemplo, o Twitter está sendo utilizado como ferramenta de agregar novos leitores, né? O Facebook também tem sido utilizado dentro dessa perspectiva. Eu tenho a impressão que a gente ainda vai passar por um certo espaço de experimentação, e essa experimentação sendo consolidadas. O Caio Túlio Costa, que foi um importante jornalista, ele esteve num processo importante na discussão de digitalização da Folha de São Paulo, ele é um dos criadores do portal UOL, tem discutido isso.
né? O que ele fala, e eu concordo com essa ideia, que nós estamos ainda na acumulação primitiva de experimentações para poder ver como que a gente vai criar condições de agora, com essa nova ferramenta, com essas novas possibilidades inventivas, ganhar dinheiro, né? É uma experiência que os alunos também estão fazendo. Os projetos experimentais, eles têm tentado, de uma certa forma, tangenciar essas novas possibilidades, mas o grande desafio é como ganhar dinheiro com essas novas possibilidades, né? Como se sustentar com o modelo de negócio. Do ponto de vista das relações do dia a dia e da formatação da estrutura de regras e da relação governo com concessões de veículos de comunicação, sobretudo rádios e TVs no Brasil, por causa até da efervescência política, colocando aqui política e comunicação para a gente conversar um pouquinho, se discute lá fora os papéis dos jornais. Por exemplo, um viés desse debate é de que alguns jornais no mundo, eles têm cara, eles falam, não, eu sou desta posição política. Eles escrevem o nome do seu conteúdo editorial e deixam claro isso. O que você pensa a respeito? Muito positivo, né? Eu acompanho com interesse as eleições dos Estados Unidos, até para poder fazer a comparação com os nossos alunos aqui no campo do jornalismo especializado em política. Acho positivo isso, né? Você ter uma política editorial que ela tem uma leitura definida. Então, ela vai construir um processo de narratividade pautada pelo seu público, né? Pelas características do seu público. Isso é positivo. Ainda no Brasil, nós estamos no universo do discurso universalista, né? Nós produzimos informação de interesse geral. Quando a gente observa, e os estudos têm mostrado isso, qual o perfil editorial desses veículos, a gente consegue perceber, né, qual o leitor ideal por trás desses veículos de comunicação. Mais fácil observar nas revistas, que elas têm uma tendência mais conservadora, isso é uma tendência mundial. As revistas Newsweek, ela tem um tipo específico de público, ela tem uma perspectiva mais conservadora. Mais difícil de observar no jornal, mas você consegue observar pela pauta, pela observação, pela temática, pela construção, né, editorial do jornal. Então, se o jornal adota essa posição de tornar explícito sua política pública, sua política editorial, parece mais interessante, porque ela teria mais aderência de leitores. E aí é o desafio, né? Se eu não posso mais fazer um discurso universalista, eu preciso fazer um discurso que vai ao encontro à expectativa política, econômica, social do leitor que eu tenho como alvo na minha publicação. Eu creio que a tendência é essa. Cada vez mais os jornais abandonarem o discurso universalista e se focarem em determinados grupos sociais de seus interesses. Já as concessões públicas deveriam rumar em perspectiva diferente. Já que são concessões públicas, deveriam cada vez mais fazer o exercício da universalidade, da universalidade para valer. Ampliar a esfera pública, trabalhar mais com o contraditório, ter mais criatividade no debate público, criar uma agenda 7 em que interesse a população e não a grupos específicos da sociedade. Então, acho que a gente vai ter duas possibilidades de ação. Uma focada na constituição de um público muito específico a partir de uma política editorial dirigida e a possibilidade das concessões públicas manterem a esfera pública mais ampla, democrática, como é a BBC de Londres, que ainda continua sendo a grande experiência nossa, né, pelo mundo afora, de produção de conteúdo, que é universal no sentido da abordagem temática, é corajosa no debate político, ela é estatal e pública no sentido de abrir-se para o debate público e ainda é um grande modelo para ser observado, estudado e seguido na área de concessões públicas do meio de comunicação. Qual que é a sua contribuição, ou como a universidade está discutindo a tentativa, por exemplo, do governo petista, para pegar uma experiência mais recente, de colocar na mesa a regulamentação e a discussão de conselhos, de formato de federação, com uma reação institucional dos grandes veículos de comunicação, sobretudo, bastante refratária? É uma discussão ainda muito recente em algumas áreas da academia. Ela está consolidada em outras áreas, mas muito recente em algumas áreas da comunicação social na academia. A gente parte de alguns pressupostos. Primeiro pressuposto, né, tudo na sociedade contemporânea, no Estado Democrático de Direito, é regulamentado. A educação é regulamentada, a saúde é regulamentada, nós temos áreas de regulamentação.
Não pode escapar a comunicação também de um certo nível de regulamentação, né? Tudo é regulamentado. Segundo, nas principais democracias do mundo, a comunicação é regulamentada. Nos Estados Unidos, que é a grande referência de liberdade de comunicação, a primeira emenda trata especificamente disso, do direito à livre expressão de comunicação, é regulamentado, e muito regulamentado. Países europeus também passaram por esse processo. Então, há uma tendência no mundo de regulamentação. Terceiro, nós precisamos então encontrar um modelo próprio para o Brasil. A regulamentação, a discussão da regulamentação, ela não é um problema isolado. Nós temos que levar em consideração que é o maior período democrático republicano que nós temos no Brasil. O processo da redemocratização a partir de 85. Então, há uma série de circunstâncias políticas que nós precisamos voltar a exercitar. Uma delas é o debate da esfera pública. A discussão da regulamentação não pode ser um debate de especialistas. Pelo fato de interessar a sociedade no seu conjunto, ela precisa ser discutida pelas organizações sociais, por todas as formas de organização da sociedade civil, pela academia, pelos setores políticos e empresariais, pelos movimentos sociais comunitários, pelos movimentos culturais. Ou seja, nós precisamos encontrar um caminho de regulamentação que atenda à expectativa de consolidação do processo democrático do Brasil. Acho que não tem outra alternativa, a não ser radicalizar na democratização. Radicalizar no debate democrático sobre a necessidade de regulamentação, pois todas as áreas importantes são regulamentadas no país. Por outro lado, no eixo fora do sentido comercial dos veículos de comunicação, nas suas três vertentes, rádio, TV e jornal, e agora internet, não dá para colocar o quarto eixo de fora, nós temos aqui uma belíssima experiência, por exemplo, a rede pública de TV legislativo, nós estamos aqui conversando com TV USP, as redes dos legislativos de cidades de porte médio locais, como Bauru, estaduais e federais, todas ligadas em rede com rádio, FM, digital, a TV Unesp, que desempenha esse papel, para poder permitir que a gente fale sobre isso com espaço e com tempo, inconcebível isso do ponto de vista comercial. Né? Sim, e você pega essas experiências, que eu acho interessante, elas pautam discussões que as redes comerciais não pautam, não têm interesse, não têm a pegada mercadológica para poder pautar essa discussão. Então, elas jogam um papel assim, extremamente importante. As experiências que a gente tem visto, por exemplo, nos Estados Unidos, eu gosto da experiência americana nesse sentido, de você criar condições para você ter produção de conteúdo comunitário. As experiências mostram a possibilidade e potencialidade desse tipo de atividade. É óbvio que você não pode pulverizar, você tem que criar mecanismos mais sólidos, mas eu tendo a crer que uma grande agência nacional de produção de conteúdo articulado das emissoras públicas vai ser um fator novo na comunicação do país. Quando a gente tiver as redes dos legislativos, as comunitárias, universitárias agindo de forma conectada, com uma agência pública de produção de informação, ela tende a ser uma das mais importantes experiências de produção de conteúdo no Brasil. Nessa efervescência natural na academia, há uma modificação em curso, não poderia ser diferente, na própria grade de formação do profissional de comunicação. Eu já sei que a grade que eu fiz nos anos 90 é bastante diferente da atual. Quais são as questões fundamentais que estão em modificação? A grande mudança, na minha opinião, é que compreendeu que hoje o jornalismo está pautado na plataforma. Quando você estudou, quando eu estudei, tinha um peso específico a plataforma, em especial o jornal. A gente tinha muita preocupação em lidar com a produção de comunicação a partir da plataforma. Hoje nós estamos muito mais preocupados com a produção do conteúdo para várias plataformas. Então, uma grande mudança que me parece que aconteceu é essa. O foco não são mais as plataformas, mas a produção de conteúdo. E as coisas que advêm disso, do ponto de vista teórico, conceitual, técnico, ético, estético, são consequências dessa nova postura. E isso me pareceu uma coisa muito positiva, porque pautado pela característica dos veículos ou das plataformas, os nossos currículos envelheciam muito rápido. Você pega, por exemplo, a matéria do direito, ela leva um longo tempo de modificação, o Código Civil está aí para mostrar isso, e outras matérias também. No jornalismo, não, ela é muito rápida. Aquilo que é uma novidade 5 anos antes pode ser uma coisa velha 5 anos depois. Então, o foco de hoje está preocupado com a produção de um conteúdo que atenda uma necessidade de uma sociedade moderna em transformação, num processo de democratização, parece mais adequado do que o que a gente tinha nos anos 80, que ele estava muito mais focado na plataforma
plataforma do que propriamente na produção de conteúdo. E de lá para cá a gente avançou muito nisso, né? Compreender o papel do jornalismo numa sociedade democrática. Então a grande mudança, parece-me, que foi essa, a compreensão de que há uma necessidade de observar de uma forma mais precisa a produção do conteúdo, considerando que esse conteúdo deve ser adaptado a plataformas, não a plataforma que determina a natureza do conteúdo, mas o conteúdo que determinarão as possibilidades da plataforma. Do ponto de vista simbólico, a relação universidade e comunidade ainda ganha algumas críticas no tempo. Para alguns, por exemplo, a universidade continua sendo uma célula, importantíssimo do ponto de vista de pesquisa, isso nem tem discussão, mas esse eixo ainda com ruídos de comunicação, né? Como diria os teóricos de teoria de comunicação. De que universidade nós estamos falando? Existe esse ruído de comunicação ainda? Nossa experiência universitária é muito pequena, recente, né? Tem universidades europeias que têm quase 500 anos, né? Algumas instituições muito antigas e consolidadas. Nossa experiência de universidade é da década de 30 do século passado, então é muito curto nosso período. Nós tivemos um processo de elitização muito forte, né, dos anos 40, 50, 60 até os anos 70, era um número restrito de pessoas que tinham acesso à universidade. Há um novo fenômeno nos anos 90, que é a multiplicação de instituições privadas, né? Há um crescimento muito grande das instituições privadas que se consolidaram no mercado, e a nossa universidade, a universidade pública, ainda está se desenhando nesse processo. Então nós temos um período muito curto, mas se tem algumas ideias gerais, eu acho que elas são positivas. Primeiro que a universidade pública, democrática, gratuita, de qualidade, é fundamental. Ela cumpre um papel no desenvolvimento da pesquisa de ponta essencial, insubstituível em qualquer sociedade moderna. Segundo, que ela é uma boa porta de mobilidade social para os segmentos que no passado não tinham acesso à educação formal de qualidade. Todos os estudos mostram que a educação tem sido um dos principais elementos de mobilidade vertical na sociedade brasileira. Terceiro, que eu acho fundamental, a invenção da universidade pública, a sua ação articulada de ensino, pesquisa, extensão e gestão, é insubstituível para a experiência universitária. Ela é necessária até mesmo para poder criar mecanismos de inovação na área da produção da informação universitária. E o quarto aspecto que eu acho bastante importante e significativo é que essa universidade cada vez mais sente a necessidade de se conectar com a sociedade e compreender que a sociedade tem dinâmicas importantes que têm impacto na universidade. Então, por exemplo, as novas políticas de seleção baseadas aí nas políticas públicas, né? No Brasil, nós temos a política das cotas, das políticas públicas baseadas nas cotas. A nossa universidade adotou esse critério que até 2018 vai ter um número significativo de pretos, pardos e indígenas oriundos da universidade pública na nossa universidade. Então, ela vai ter um impacto muito grande, né? Do ponto de vista da ciência, que vai ter a necessidade de repensar a ciência, não mais pautada na experiência eurocêntrica. No ensino, que esses alunos que entram na universidade já trazem uma carga de conhecimento social, de participação e ação política. Na extensão, a tendência é que esses alunos procurem projetos extensionistas que tenham afinidade com a leitura que eles têm de sociedade, né? E nas pesquisas. Então, muitas coisas que estão fora hoje do campo da pesquisa tenderão a ter um novo nível de observação na pesquisa no futuro. Como a sociedade está fazendo leitura e na sua correria e exacerbação do individualismo, nem sempre ela tem todas essas ferramentas e informações para fazer a leitura correta, eu ia pedir, infelizmente, em função de um episódio muito triste que você está enfrentando nesse momento, para falar sobre a porta do banheiro, mas no sentido simbólico. Sim. Há uma impressão de alguns aqui fora de que isso não é uma questão isolada, Não. de que isso reflete uma questão que precisa ser discutido de que jovem, da cabeça desse jovem, se ele é anarquista, sectarista, ou se ele é alienado mesmo em relação ao seu papel social e, sobretudo, a sua consciência de relação social. O que você vê nessa questão? Nós estamos tendo um cuidado muito grande em tratar e analisar essa situação. A literatura internacional tem nos indicado caminhos interessantes, no mundo inteiro.
todas as universidades que adotaram políticas públicas de ingresso, elas passaram por uma situação que a literatura internacional chama de racismo institucional. Você cria uma política, mas você precisa criar novas políticas para poder acolher o aluno que chega. Com essa nossa política, a tendência é que nós tenhamos cada vez mais universo da diversidade na universidade. E nem todos estão preparados para isso. Durante muito tempo, a universidade foi um espaço restrito para um segmento muito pequeno da sociedade brasileira. Era restrito na restrição. Com essas políticas, a tendência é você ampliar a ecologia humana da universidade, tornando-a muito mais diversificada. Então, a preocupação que nós estamos tendo é o seguinte: adotamos uma política na universidade de cotas, quais são as medidas necessárias para que você possa acolher esse aluno? Nós montamos agora uma comissão de trabalho junto à Pró-Reitoria de Graduação, foi uma iniciativa da Pró-Reitoria de Graduação, montar um grupo de trabalho para discutir essas questões. Fizemos uma primeira reunião agora há cerca de 15 dias, vamos marcar uma nova reunião e a ideia é reproduzir isso em todas as instâncias da universidade. Discutir isso na graduação, na extensão, na pesquisa, para que a gente possa entender os novos desafios da universidade. E também não é um fato isolado, né? Nós registramos na nossa universidade casos e ocorrências dessa natureza também em outros campos. Então, nossa preocupação é ter uma política global para isso, como a gente pode atender a necessidade da demanda desses novos alunos e como a gente pode preparar a universidade para esse desafio. O objetivo melhor que a gente está tirando disso, tem, lógico, a natureza legal disso, foi cometido um crime e é necessário que se pontue isso. Foi cometido um crime no espaço público, né? E nós, como funcionários públicos, nós precisamos denunciar esse crime. Então, ele tem toda uma lógica de apuração legal. Mas nós também temos uma preocupação pedagógica, nós somos educadores, nós somos professores num espaço de aprendizado. Então, o nosso foco também é a questão da educação. Por isso, nós queremos desencadear um grande processo na nossa universidade para a educação, para a diversidade. Nós cada vez mais teremos meninas que precisam ter um ambiente adequado, não machista, grupos homoafetivos que precisam ter respeitado as suas formas de lidar com a afetividade, grupos negros, coletivos negros que vão cada vez mais questionar esses estatutos dentro da universidade. Ou seja, nós precisamos criar uma universidade que atenda à necessidade da diversidade. Então, o grande aprendizado que nós estamos tirando nisso é que a gente vai denunciar, continuar denunciando que é um crime, isso não pode acontecer, mas nós queremos aperfeiçoar nossos mecanismos também para uma educação de diversidade. Seria justo dizer que, do ponto de vista das divisões e estratificações sociais, a universidade, como um berço público aqui, e também nas privadas, com outras experiências que a gente infelizmente faz leitura, ela só está retratando que o racismo social está presente como nos demais segmentos. Sim, ela é um reflexo disso, né? A diferença que eu acho interessante é que você pode, no espaço da universidade, usar essas contradições como um processo de superação, para poder superá-las. Então, nossa ideia é retomar a discussão nos nossos órgãos colegiados locais, retomar essa discussão, que a gente amplie a diversidade humana na universidade. Um dos fatores importantes que nós estamos trabalhando no nosso núcleo de pesquisa, que é o NUP, eu sou coordenador do NUP, que é uma ação institucional da universidade, é aproximar os grupos humanos mais diversificados da universidade. O NUP, inclusive, ele tem no seu grupo de trabalho a previsão de incorporar pessoas à sociedade. Então, a nossa ideia é trabalhar com os setores sociais aqui de Bauru, que tenha produção de conteúdos étnicos, raciais, que possam interessar a nossa comunidade. Então, samba, hip hop, nas artes plásticas, na arquitetura, na ideia de mobilidade, nossa ideia é aproximar a comunidade dessas experiências, até para que a gente possa mudar a paisagem humana da universidade, que é uma forma boa para você poder resolver isso, né? Avançar na ideia da diversidade cultural na universidade. Os projetos mais bem elaborados partem desses pressupostos. Na Inglaterra tinha um grupo, tem ainda um grupo muito importante, da qual o Stuart Hall fez parte, que é um grupo de estudos culturais, né? E eles produziram coisas importantes para a gente reproduzir na universidade. Então, o aspecto mais importante disso, parece-me, é que é um reflexo da sociedade, mas nós temos a obrigação de tentar transformar essas contradições em possibilidade de reflexão sobre a diversidade humana na universidade pública.
Juarez Xavier, muito obrigado por sua contribuição, que esse convite se estenda a outros tantos, inclusive nas relações com o estágio, o pessoal de rádio e TV, que a gente já tem essa experiência aqui de comunicação social, em especial em jornalismo também. Me lembrei de McLuhan aqui no meio da mensagem, lá do livro dos anos 90. O livro é bastante anterior, mas enfim, como teórico, para a gente fazer o papel, no mínimo aqui do ponto de vista público, de ajudar a eliminar esses ruídos. Para nós vai ser um prazer, né? Eu estou vindo aqui a primeira vez, espero poder voltar em outros momentos. Acho uma experiência muito legal, mostra, né, essa mudança tecnológica que nós temos, tal, a possibilidade da digitalização, e a gente também se coloca à disposição para que a gente possa, quem sabe, no futuro, fazer algumas parcerias, né, que atendam a vocação da universidade pública e democrática. Muito obrigado. A nossa evidente solidariedade ao Juarez Xavier e a questão da comunidade acadêmica em todas as suas instâncias, e uma reflexão para você que ainda discute a questão do racismo social como viés de comportamento equivocado. Olhe um pouquinho para dentro do seu coração. Você talvez possa ser chamado a refletir sobre o seu comportamento do ponto de vista coletivo.